Bom, na noite deste domingo, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram mais uma série de ataques contra o Irã. De acordo com os militares americanos, o objetivo é continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Hormuz. E para a gente tratar um pouco mais a respeito desse assunto, nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que mais uma vez atende aqui a Jovem Pan, trazendo a avaliação dele a respeito desse cenário. Professor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Por que é que nós voltamos a ter esses enfrentamentos lá no Oriente Médio, professor, à medida em que tínhamos aí um cessar-fogo, ainda que fosse frágil? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Prazer conversar com você sempre. Eu acredito que nós temos dois aspectos a levar em consideração nessa história toda. Em primeiro lugar, a interpretação do memorando de entendimento. Desde o momento que o memorando foi assinado, os Estados Unidos alegam uma coisa e o Irã alega outra. E quando você lê o memorando, de fato, você tem como mais acertada a interpretação do Irã com relação ao controle do Estreito de Hormuz. Não necessariamente uma tributação, mas um período aí de 60 dias em que a situação seria controlada pelo Irã. Então esse é o primeiro aspecto e os Estados Unidos têm aí descumprido o acordo ao longo do processo. Justamente por tentar criar rotas alternativas e para o Irã isso é uma preocupação porque os iranianos entendem que o Estreito de Hormuz é a verdadeira bomba atômica que eles têm para exercer pressão com relação aos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro lugar. Em segundo, nós temos o problema das narrativas também. Por um lado, você tem o Irã, que ali teve aquela demonstração de união nacional no enterro do Ayatollah Ali Khamenei, mas que também precisa, para dar continuidade à legitimidade do regime, uma atuação mais intensa, justamente no sentido de garantir um apoio popular à resistência à ação norte-americana. Então, os iranianos sempre vão aí optar por uma narrativa de defesa do Estado iraniano, justamente por alegar que isso é uma guerra de escolha e uma guerra assimétrica, e eles precisam aí justificar a sua história de mais de 2.500 anos no sentido de buscar a sua defesa. E, por outro lado, nós temos Trump, não é? Que é um presidente que tem uma paixão enorme pela questão midiática, utiliza isso sempre que possível e, claro, utiliza também para querer dar uma mensagem ao mundo de que os Estados Unidos têm aí um poder que efetivamente a força militar comprovadamente demonstrou que não existe, né, porque você precisaria de uma ação militar em campo e não somente uma ação aérea para fazer tudo aquilo que ele prometeu durante a guerra. Mas nós sabemos que o presidente Trump gosta e busca, através da sua verve política e da sua forma de expressar, uma tentativa também de fazer com que aqueles que são contrários à ação dos Estados Unidos, particularmente na sua opinião pública, de alguma forma entendam que os Estados Unidos estão vencendo a guerra e com isso ele consegue levar a narrativa, particularmente levando em consideração as eleições intercalares aí de meio de mandato que ele vai ter e que aparentemente não deverão ser tão prósperas e tão boas e auspiciosas para o Partido Republicano. Pois é, professor, esse é um ponto importante, porque a impressão que dá é que isso não interessa ao Donald Trump, primeiro por causa dessas eleições de meio de mandato, segundo porque ele descumpre uma promessa de campanha quando diz que os Estados Unidos não entrariam em conflitos que não lhe dizem respeito e por aí vai. E pelo lado do Irã, obviamente um país já devastado com a economia ruim e já havia uma insatisfação da população com essa economia em relação ao regime dos ayatollahs, então me parece que também não é interessante para o Irã, ou seja, para nenhum dos lados. Só que o que a gente tem observado é uma espécie de soluços, né? A gente tem uma relação que entra numa espécie de cessar-fogo, dali a pouco tem um pico, dali a pouco volta a se estabilizar de novo, daqui a pouco outro pico. O senhor diria que esse é mais um soluço, que daqui a pouco a gente tem uma negociação de cessar-fogo, ou é imprevisível da gente tentar imaginar o que possa acontecer a partir de agora, professor? A pior coisa que pode acontecer nessa história, Nonato, é essa guerra se transformar aí numa guerra de atrito,
não é, numa guerra contínua, e os Estados Unidos sofrerem justamente um processo complexo de cansaço, como a gente observou em outras guerras de atrito que se prolongaram, em que os Estados Unidos não tiveram o sucesso que gostariam de ter em razão do seu poderio militar. E o Irã também enfrenta aí todos os problemas econômicos inerentes às sanções, ao fato de os Estados Unidos manterem ali as sanções econômicas, de eles não poderem vender o petróleo como gostariam de fazer, e isso, de alguma forma, vai sufocando ainda mais o país que passa aí há 47 anos num período enorme de sanções econômicas e que não consegue se recuperar economicamente em razão desse processo histórico de sanções que tem acontecido. Então, para nenhum dos dois interessa a continuidade, mas existe um fator fundamental aqui, né, Nonato, que nós não podemos deixar de levar em consideração. Para o Irã, esta é uma guerra existencial, não é? E pressupõe aí também a sua legitimidade na região e a forma de projetar poder dentro da região em que ela está inserida. E para os Estados Unidos, é um engajamento militar que acontece numa outra parte do mundo, no Oriente Médio, onde eles têm uma presença, e que, de alguma forma, não afeta diretamente aos Estados Unidos. Tem afetado do ponto de vista econômico. Trump dizia muito claramente que não seriam os Estados Unidos afetados por esta guerra, tem sido no ponto de vista econômico, mas não é uma guerra que gere enormes problemas para os Estados Unidos do ponto de vista econômico no longo prazo. Então, esta é a grande distinção desta guerra neste processo todo. E claro que deteriora a imagem norte-americana, particularmente para os países do Golfo, que entenderam neste processo todo que o grande objetivo dos Estados Unidos na região é a proteção do Estado de Israel e não efetivamente dos seus aliados da região. A gente segue acompanhando e monitorando de perto. Professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado por mais uma vez participar conosco, esclarecendo para a gente esse cenário todo. Um ótimo dia ao senhor. Sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado.